Bem-vindos ao Luto pela Vida Cash. Eu sou Paula Goulart e aqui falamos sobre memória, despedida, amor e o sentido que encontramos nas perdas. No episódio de hoje, vamos conversar sobre rituais de despedida, velórios, homenagens e cerimônias. São momentos que carregam tradição, simbolismo e função terapêutica no processo do luto. Quando alguém parte, muitas vezes sentimos urgência em seguir em frente, mas os rituais de despedida, os velórios, homenagens, cerimônias, oferecem um espaço seguro para vivenciar a dor, compartilhar memórias e dizer adeus de forma significativa. Hoje vamos entender como esses momentos ajudam no processo de elaboração do luto e por que eles não são apenas protocolos sociais, mas ferramentas essenciais de cuidado emocional. E para nos aprofundar nesse tema, recebo o professor Dalcinei Máximo, psicólogo e especialista em tanatologia. Atualmente atua como psicólogo clínico e é professor da Universidade Selma, que vai nos explicar por que esses rituais são tão importantes e como eles ajudam a transformar a dor, memória e acolhimento. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco, professor. Eu que agradeço e parabenizo pelo projeto. Eu começo lhe perguntando por que os rituais de despedida são importantes e a diferença para quem não teve essa oportunidade? Assim, nós seres humanos somos ritualísticos, né? Nós temos rituais para tudo, rituais para casamento, rituais para aniversário de 15 anos, né? Então nós gostamos de rituais porque os rituais nos trazem símbolos, nos trazem significados. Na perspectiva do luto também, né? Os rituais, eles também podem representar um encerramento de um ciclo, pode representar a partida de alguém. Então o ritual do luto, o ritual do velório, ele tem um valor significativo para a pessoa, ainda mesmo porque o nosso cérebro, ele tem esse processo de aprendizado, né? De eu entender a figura presente no meu cotidiano e um reaprendizado de eu entender essa ausência dessa pessoa. Então o ritual ele se torna fundamental, uma vez que, de novo, nós seres humanos precisamos vivenciar os nossos rituais. E o ritual ele meio que concretiza algo que é abstrato, Isso. Que é a perda, né? Exatamente. E quais os elementos de um ritual o senhor considera mais significativo do ponto de vista psicológico? A gente não tem, assim, como podemos dizer, uma cartinha pronta que as pessoas precisam seguir na perspectiva do luto. Eu acho que o luto ele é algo muito pessoal, muito íntimo, ele fala de si, ele fala do seu vínculo com a pessoa. Então, cada ritual, a gente tem uma cultura que nos rege, mas temos as nossas microculturas também, que vão falar das nossas práticas, né? Então, eu acho que cada pessoa ela precisa, de algum modo, identificar aquilo que lhe satisfaz nessa perspectiva da despedida, aquilo que ela precisa identificar que faz parte do seu próprio ritual, que isso vai falar, inclusive, de culturas familiares, desse processo de eu estar em São Luís, ou estar no interior, ou estar em outro estado, ou estar em outro país. Né? Então, eu acho que é um processo onde você precisa perceber o que é necessário estar naquele momento, qual elemento precisa estar naquele momento, para que você possa satisfazer esse processo do luto, esse ritual. E é tão pessoal, né, que a gente vê lá no Salvatório, no cemitério, que pessoas às vezes levam escola de samba, né, ou então fazem um abraço em volta da urna. Então cada um tem sua maneira de ritualizar, né? Muito pessoal. Isso. E que torna de novo o luto muito íntimo, né? O que torna o próprio processo do velório muito íntimo também, né? De eu conseguir representar aquela figura que está se partindo de uma homenagem, que pode ser, por exemplo, um canto de uma escola de samba, pode ser uma oração, chamando... Então, aquilo que me traz aquela homenagem, de algum modo, representando aquela pessoa, um último momento que simboliza ela. E que representa a vida que ela teve, que representa a vida que ela teve. Porque eu sempre costumo dizer que a morte só representa um dia, né? Ela tem toda uma vida para ser homenageada, né? E como podemos criar homenagens pessoais ou pequenas cerimônias quando não é possível fazer algo tradicional? Eu acho que a mesma coisa, né? Fala de novo de intimidade. Quando eu não consigo fazer uma perspectiva tradicional, e talvez eu não preciso me prender às questões, às vezes até mesmo financeiras, talvez eu não tenha dinheiro para bancar aquele ritual, aquele velório que eu gostaria, e talvez eu precisar me desprender um pouco disso e entender que o ritual, de novo, faz parte dessa intimidade.
e pensar que trazer questões, talvez da minha casa, né, um objeto que é muito representativo dessa pessoa, uma roupa que talvez lembre muito essa pessoa, né, e a partir desses elementos, né, dessas questões que me traz ela, eu posso fazer o meu ritual, né, eu posso fazer a minha despedida de novo. Então, talvez olhando para minha própria casa, eu posso não fazer aquele ritual tradicional que faz parte da nossa cultura, mas eu posso fazer o meu ritual, né? Trazendo os elementos que trazem a memória e que trazem a lembrança dessa pessoa. Interessante. Uma vez eu vi também um caso de uma pessoa que perdeu a mãe e durante o velório ela acendeu uma vela. E quando ela viu aquela vela, ela imaginou que fosse a luz, a energia da mãe. Sim. E ela levou essa vela para casa e todas as vezes que ela acende a vela, ela sente essa mesa, traz para a memória dela essa energia do que ela sentiu naquele dia. Então... Exatamente, porque aí ela consegue, de algum modo, trazer uma nova representatividade, um novo ressignificar, né, de algum modo trazendo não mais a presença física daquela pessoa presente, né, mas traz a memória, aquilo que traz esperança, aquilo que traz significado, aquilo que traz, inclusive, um processo de construção, porque quando a gente fala em relações, uma relação com uma pessoa, são vínculos que se constroem, né, e que a morte, ela não desconstrói esse vínculo. Eu acho que isso é um ponto importante. As pessoas pensam, você precisa vencer essa perda e esquecer. Você não esquece alguém que você ama. Né? Você precisa, um autor da psicologia chamado Wundt, Parkes, outros autores, eles vão dizer que eu preciso, de algum modo, realocar ela em uma outra parte da minha vida. Não mais na presença física, mas em outra parte onde ela continua vivendo no meu cotidiano. Eu acho que esse é o ponto. Certo. A gente até falou um pouco sobre isso, mas essa dor que não é ritualizada, muitas vezes a pessoa não conseguiu, ou porque estava em outro país naquele momento, ou como no momento do Covid, a gente estava conversando um pouco aqui antes nos bastidores. Então tem muitas pessoas que se arrependem por não ter conseguido participar de uma cerimônia. E como que ela pode lidar com essa dor não ritualizada? Eu acho que um princípio é ela também fazer o seu próprio ritual mais uma vez. Eu acho que eu tive um caso, se eu conseguir representar de uma forma muito rápida, de uma mãe que ela estava no hospital e por conta da perda do filho, ela não conseguiu ir no velório, porque ela estava muito ainda fragilizada por a questão ainda do próprio parto, que foi complexo, né? E aí isso acabou impactando na perspectiva emocional dela. E o indicativo do processo terapêutico foi que ela até então não tinha ido ao cemitério. Sim. Né? Onde ela pudesse então, se ela se sentisse ir sozinha dentro da sua própria intimidade, ou convidar aqueles que ela sentisse como rede de apoio, que pudesse estar presente, para que ela pudesse vivenciar esse momento. Sim. E isso acho que é possível você fazer esses momentos, né? Criar cenários, ou criar rituais, ou criar momentos que te trazem valor e significado. Muito interessante. O senhor acredita que a forma como cada cultura, né, de cada país, cada povo, lida com a despedida influencia diretamente no processo de elaboração do luto? O senhor consegue compartilhar algum exemplo com relação a isso? Como falei, as culturas, elas nos regem, né? A nossa cultura é uma cultura onde a gente precisa velar o corpo da pessoa, né? Ainda vivemos essa cultura de passar a madrugada, né, com a pessoa. Nas culturas mais do interior, aquela cultura mais de eu preciso fazer uma caminhada, chamado que todo mundo já ouviu essa expressão de beber o morto, né? Sim. Então, em alguns interiores, ainda conversando com os meus alunos em sala de aula, que isso faz parte da nossa disciplina, né? Eles dizem, professor, às vezes passa uma semana, vem gente do interior, é quase que um festejo do que um lamento. Né? Então, isso faz questões de cultura. Se você olhar para outros países, você vai ver culturas que mais festejam. Geralmente eu costumo até citar filmes que representam isso. A Vida é uma Festa, que é uma animação que representa muito aquela cultura de vivenciar aquela morte, né? A cultura africana também. Então, assim, você tem culturas que vão te reger na tua prática de lutar. Então, o que a gente consegue pensar é como é que essa cultura vai me trazer, inclusive, na satisfação desse processo.
Então, exemplos são diversos, né? Desde o do interior, das pessoas que como elas vivem no interior, desde como nós vivemos a nossa cultura na nossa capital, né? Ainda mais assim, adentrar num momento de rede social hoje em dia, que hoje ela tem modificado a nossa cultura, inclusive, né? Hoje nós estamos guardando o áudio daquela pessoa que se foi, né? E isso acaba mudando a nossa própria perspectiva do luto. Vivemos um processo de inteligência artificial que ela também tem impactado a perspectiva do luto, né? Então, assim, exemplos existem diversos e eu acho que a gente precisa também repensar isso na perspectiva de alterações que as redes estão trazendo para a nossa vivência do luto. É verdade, eu tenho pessoas conhecidas, né, que perderam entes queridos e que elas têm utilizado as redes sociais para, de forma, compartilhar vídeos antigos e sempre escrevendo, quanta dor, quanta saudade. Então, dessa forma ela recebe algum tipo de solidariedade, que com certeza muitas pessoas comentam, né? Estou aqui para te ajudar, que eu acho que essa rede de apoio é muito importante. É uma forma de você revivenciar muita coisa. É uma forma de você também, de algum modo, trazer aquela pessoa, não a morte apenas no corpo, mas ela continua viva na rede social, né? Eternizar ela, né? Tem sido uma prática comum de você não desabilitar aquela conta, né? Sim. Então ela fica lá. Então, às vezes, você faz um ritual anual, né, e manda uma mensagem, né, e aí as outras pessoas que veem aquela mensagem acabam compartilhando, acabam trazendo uma fala de conforto, de esperança, né? Então você acaba utilizando isso como uma ferramenta de apoio também. E aí, pegando esse gancho, né, da coletividade, qual seria o papel da coletividade nesses momentos? O fato de estar junto a outras pessoas, inclusive nosso grupo, né, o Luto pela Vida, que a gente reúne pessoas que estão passando pelo mesmo processo, né, do luto. Então, além da coletividade de apoio da família, dos amigos, também esse tipo de grupo onde pessoas estão reunidas para falar do mesmo assunto. O que o senhor pode falar sobre isso? De novo, a coletividade ela é fundamental. Um grupo terapêutico para pessoas enlutadas vai falar muito dessa dor que em algumas circunstâncias eu não consigo falar. Às vezes a dor era tão intensa e que a própria família, que precisaria ser uma rede de apoio, acaba não permitindo a fala desse ente querido, né, dessa pessoa que se foi. Às vezes a família até, não, já passou isso, ou deixa de falar, e a pessoa quer falar, e a gente sabe, a ciência diz isso, a gente consegue entender que quem perdeu alguém quer falar sobre isso, e a gente ouve assim, não fala mais sobre isso, isso vai trazer mais dor e sofrimento. E um grupo terapêutico, ele acaba sendo um espaço onde eu consigo expressar esse sentimento, que pode ser ainda uma dor que está latente pela perspectiva da perda, que pode ser apenas do prazer de falar, de gratidão de falar sobre eu tive a gratidão, a graça, a bênção, aí você vai, a partir da sua perspectiva, inclusive religiosa, dizer que foi abençoada porque viveu aquele tempo com aquela pessoa, e isso é o espaço dessa coletividade que vai te permitir a isso, né? E claro, uma vez que eu consigo ter esse espaço de acolhimento, um espaço de escuta, isso também me faz bem, faz parte do processo de elaboração do luto. Então acaba sendo algo muito saudável, sim. Tem pessoas que estão dentro do grupo que já estão com luto assim, de 3 anos, que ainda sentem muito e que na família ele não tem esse suporte, porque justamente eles ficam, poxa, 3 anos, ainda tá nessa, tipo assim, né? E tinha também uma outra participante que ela dizia que ela só conseguia conversar com as panelas dela na cozinha. Então, no grupo, ela consegue compartilhar, porque ali está todo mundo na mesma praia. Eles falam que nós estamos aqui na nossa praia, porque está todo mundo se solidarizando, né? E é muito bonito ver tantas pessoas conseguindo fazer esse processo todo de forma mais saudável, por conta desse abraço coletivo, isso, né? Isso. Porque, infelizmente, socialmente, a dor, ela não é acolhida, né? A gente é meio que treinado, meio que socialmente, eu costumo de novo dizer para os meus alunos sempre isso, assim, quando você está chorando, a primeira fala que você ouve, geralmente é aquela expressão, não chora, né? E que fala de uma recusa de ouvir o teu choro, de uma recusa de ouvir a tua dor, que fala também da minha incapacidade de lidar com isso. Então eu acabo trazendo essa fala. Então socialmente isso acaba se apresentando. Que, de novo, nesse grupo terapêutico, eu acabo
tendo essa disponibilidade, essa sensibilidade, esse espaço onde eu consigo não só escutar a dor do outro, como também apresentar a minha dor, e isso se torna algo mais coletivo, né, compartilhado. Sim. E a gente falando muito de falar, inclusive existe muita cura pela fala, né? E um dos nossos slogans é falar é libertador. Mas tem pessoas que gostam de ficar em silêncio. E a pergunta que eu quero fazer é exatamente isso. Se há rituais que podem ser vividos em silêncio, de forma íntima, e como equilibrar a necessidade pessoal de recolhimento com a importância de estar em comunidade. Eu lembro de um autor, que na verdade é um filósofo, Leandro Carnal, que ele fala muito do processo de solitude, né? Entender que solidão não é solitude, né? Solitude é a capacidade de você viver, né, na sua intimidade, e tudo bem, né, você conseguir construir essa sua intimidade e que isso não te faz mal. E às vezes o próprio processo do luto ele também vai te requerer esse momento de silêncio, que é o momento também de você reconstruir alguma coisa, de você ressignificar mais uma vez, de você entender o processo, de você perceber o que está acontecendo. Então o silêncio ele faz parte. Às vezes a gente quer falar, que ele é de fato bom, né? Mas existem momentos que eu vou precisar de um silêncio para o processo de elaboração. Né? Às vezes eu também ensino meus alunos que no próprio processo terapêutico é aquele momento onde você está diante do paciente e você vai precisar calar, para que ele possa ressignificar a sua própria fala, inclusive, ou ressignificar tudo aquilo que ele ouviu. E isso ele requer um processo de silêncio. E aí, claro, são momentos, são percepções, né? São interações, né? Então é você perceber em que momento eu estou aqui. Né? Eu preciso talvez de um silêncio para repensar essa perda, inclusive, e repensar a própria vida, uma vez que essa perda também ela pode não só gerar um impacto emocional, sim, como ela pode também representar um impacto na minha própria rotina de vida, né? De eu repensar a minha rotina. Quando eu digo repensar a rotina, de repente era meu marido que acordava de manhã, me levava para o trabalho, pegava minha filha, e agora eu não tenho esse marido mais. Sim. E agora eu tenho que repensar essa nova estrutura, esse novo modo de ser, essa nova realidade. Né? Então isso às vezes requer silêncio também. Falando disso, eu sempre também digo para as famílias, porque às vezes a gente precisa orientar, inclusive esse podcast ele também existe para orientar as pessoas também a como lidarem com pessoas que estão enlutadas, né? Sim. E eu sempre oriento as pessoas a perguntarem, veja se ela não está precisando levar para o filho para o colégio, fazer um supermercado, porque às vezes ela está tão destruída que ela não consegue nem tomar conta, gerenciar a vida, né? Então uma pessoa dessa que perdeu o marido, como você falou, que era um marido que fazia várias rotinas, então ter um apoio da família, dos amigos que possam dizer, você está precisando de alguma coisa, como é que estão as compras da sua casa, seus filhos, né? Eu penso que o cuidado com uma pessoa enlutada, ela também tem que ser um cuidado proativo, porque mais uma vez falando de cultura, nós somos ensinados, se eu lhe perguntar se você está no processo de dor, se eu lhe perguntar se você precisa de alguma coisa, a resposta muito possível que eu vou ouvir é não, né? Se eu lhe perguntar se está precisando de uma água, você vai dizer que não precisa de uma água. Então a gente vê isso muito nos velórios, quando a pessoa está num processo de sofrimento, onde a gente tenta ajudar de algum modo, só que a gente se limita à perspectiva da pergunta. E às vezes, quando eu digo ser proativo, em vez de perguntar para a pessoa que ela está precisando de uma água, de fato ele pegar a água e dizer para ela, tome um pouco de água. Trouxe uma água para você. Às vezes ela está num processo ainda desse primeiro impacto da perda, e ela está ali talvez 6 horas, né? Lembra que o nosso luto às vezes é um luto que a gente passa a madrugada acordado, né? Passa horas ainda no processo, e a pessoa não comeu nada durante todo o processo do velório, e se eu lhe perguntar se você está com fome, ela vai dizer que não, pelo próprio processo do luto. Talvez é o momento de eu chegar e dizer, olha, preparamos uma alimentação, uma sopa, um caldo, algo muito simples, algo simples, né? Algo muito fácil de digestão, mas que você precisa se alimentar, é um momento ainda difícil, a gente entende, ou até mesmo a gente sabe que o próprio Complexo Salvatório, a gente sabe que tem um espaço lá onde ela pode se recuar um pouco para ter o descanso, porque ela passou a madrugada acordada. Então, assim, às vezes o cuidado ele tem que ser esse processo mais ativo, proativo, de eu ser um pouco mais diretivo, direcionar a pessoa, porque é um momento que ela pode estar tão atordoada pela perda, que ela precisa de alguém que, é como se, de forma muito didática, pegar a mão dela e dizer, você precisa fazer isso, para o seu cuidado, para a sua saúde, né, nesse processo.
Professor, para finalizar, eu queria saber se o senhor queria deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes do Luto pela Vida Cast. Pronto. Eu só posso dizer assim, viva o luto. Né? Eu acredito que o luto ele precisa ser vivido, ele precisa ser ouvido, inclusive, ele precisa ser falado, e encontre espaços que possam te acolher, né? Ou construa espaços que possam te acolher, entendendo que o luto ela faz parte do processo da vida do ser humano, e todo ele se faz presente. É isso que eu quero falar. Obrigado. Como vimos, os rituais de despedida não são apenas tradições, são oportunidades de dizer adeus, de acolher a dor, de honrar quem partiu e de transformar a perda em memória viva. E se você está vivendo o luto, lembre-se de que não precisa atravessar esse caminho sozinho. Espaços de acolhimento, como o nosso grupo Luto pela Vida, podem ser esse abraço coletivo que sustenta nos momentos mais difíceis. Saiba mais acessando a bio do Instagram, @lutopelavida.ma. E eu encerro esse episódio com uma frase que me inspira. Dizer adeus é também um gesto de amor, e o ritual é o que dá sentido a essa despedida. Obrigada, professor Dalcinei, por essa partilha tão sensível e tão importante. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Aguardo vocês nos próximos episódios do Luto pela Vida Cast. Até lá!